Oi, pessoal, tudo bem? Bom retorno aqui ao Prosa Convertaglia, o Prosa que está tendo cada vez mais pessoas assistindo a gente. O grande objetivo aqui realmente é o compartilhamento do conhecimento, as experiências que as pessoas têm. E no tópico de hoje, no tema de hoje, nós vamos prosear sobre manutenção produtiva total. A manutenção produtiva total, também conhecida como Total Productive Maintenance, ou TPM, né? Esse é um nome bastante conhecido no mercado. Trata-se de uma ferramenta utilizada na indústria com o objetivo de otimizar a eficiência dos processos. A manutenção produtiva total ela foi desenvolvida com o propósito de minimizar erros e gargalos no processo e também evitar os desperdícios dentro da organização, orientando-se assim para uma produtividade da empresa como um todo, de uma maneira holística. Apoiado em processos, tecnologia, pessoas e todos os colaboradores, a TPM vai muito além da preocupação com equipamentos e máquinas. Ela abrange também o aumento da qualidade dos produtos. Olha aí a palavrinha mágica, qualidade. Nós falamos de qualidade recentemente aqui no Prosa Convertaglia. E esses produtos fabricados também têm o objetivo de que a gente faça uma redução de quebras e paradas de produção, aumentando assim a eficiência da linha de produção, da linha de montagem, a redução dos defeitos e dos acidentes decorrentes dessa operação. O Total Productive Maintenance demanda comprometimento das pessoas, adotando abordagens voltadas também para o comportamento, atitudes e até mesmo de cultura. E eu conheço uma pessoa que detém muito o conhecimento desse tema, desse assunto. Ele é um grande amigo meu aqui da Terrinha, aqui de Itatiba, é o meu amigo com quem eu vou prosear, o Antônio Luiz Braga. Meu caro Braga, ou Braguita, me chamo de Braguita de vez em quando também. Muito bacana tê-lo aqui, um orgulho, uma honra para nós falarmos desse assunto que é bastante interessante. Nós temos tocado muito nesse assunto aqui da manufatura enxuta, Lean Manufacturing, pensamento Lean, várias coisas orientadas à produtividade nas organizações. Braga, seja bem-vindo aqui ao Prós Convertaglia. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos que estiverem nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, com vocês todos. Que bacana, Braga. Braga, vamos tocar nesse assunto aí. Existem alguns pilares que são básicos, né, para manutenção produtiva total. Vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, Braguita? Vamos sim. A manutenção produtiva total, ela surgiu numa empresa chamada Nippon Denso, do grupo Toyota, no ano de 1971, né? Estamos aí nesse ano aqui para completar 50 anos dessa metodologia. Então, a gente fala metodologia TPM ou processo TPM, né? Quando a gente fala TPM, significa a metodologia TPM, ou quando falamos em o TPM, significa o processo TPM, né? Que para nós é a mesma coisa. E aí, essa metodologia é sustentada através de 8 pilares, né? Sendo que cada pilar possui suas próprias práticas, suas técnicas, né? E, em conjunto, eles formam a metodologia, né? E, em conjunto, esses pilares dão toda a sustentação para a implementação e para a obtenção dos resultados que foram obtidos, né, por grandes empresas e que são obtidos ainda hoje por muitas delas, né? A primeira, não pela ordem de importância, né, mas pela ordem de implementação, vamos dizer assim, normalmente as pessoas procuram implementar mais ou menos nessa ordem que eu vou citar aqui agora, né, esses pilares. O primeiro deles, que é a manutenção autônoma que a gente tem, não é? E quando falamos em manutenção autônoma, não significa que o pessoal de operação, né, vai fazer toda a manutenção. Essa é uma preocupação que sempre existiu quando se implementa essa metodologia, né? Normalmente as pessoas de manutenção, principalmente, elas já ficam desconfiadas que vão perder um pouco de espaço, né? Porque a gente está falando que é manutenção autônoma, então será que não vai mais precisar do pessoal de manutenção? Como que fica essa situação, não é? Na verdade,
a manutenção autônoma vai dar um suporte para o pessoal de manutenção, não é? Quando a gente fala em manutenção autônoma, significa basicamente que o pessoal de operação vai cuidar do equipamento de uma forma diferente da que vem cuidando até hoje, né? Vai monitorar melhor o equipamento, vai executar pequenas atividades, né, que podem complementar as atividades do pessoal de manutenção. O pessoal de operação, através do pilar de manutenção autônoma, vai conseguir enxergar as anomalias, aquilo que é um defeito ou aquilo que pode se transformar numa quebra de um equipamento, né? Então, o pessoal de manutenção autônoma vai conseguir enxergar antes que uma quebra aconteça. Porque nós sabemos que toda quebra, antes de se concretizar, antes de acontecer, ela emite um sinal, não é? Então, o segredo é, dentro desse pilar, enxergar esses sinais que os equipamentos emitem ou mostram e fazer com que esses sinais de problemas ou anomalias que a gente chama sejam eliminados antes que se transformem numa quebra ou numa situação mais complicada, não é? E fazendo dessa forma, é possível, evitando a quebra, trabalhar para que essa quebra seja prevista e não se deixe que ela aconteça de uma forma preventiva, não é? Então, a gente enxerga, por exemplo, uma anomalia do tipo ruído, não é? Então, se um ruído é anormal, esse ruído deve ser eliminado antes que ele se transforme numa situação mais complicada. E é essa a atividade da manutenção autônoma, pelo menos uma delas, não é? Então, quando a gente fala em manutenção autônoma, basicamente, o operador ele vai usar os 5 sentidos para fazer esse monitoramento do equipamento, não é? Ele vai ouvir um ruído, ele vai sentir eventualmente um cheiro diferente daquele que ele tenha ouvido até agora, às vezes tem alguma coisa queimando, raspando, não é? Ele vai usar o tato, né, para ver se tem alguma coisa vibrando ou aquecendo, não é? Eventualmente, dependendo da situação, do tipo de operação, ele usa até mesmo o paladar para poder enxergar se existe uma anomalia ou não. E, finalmente, ele vai enxergar alguma coisa errada, né? Por exemplo, se tem alguma peça, algum componente trincado, faltando, quebrado, né? Então, ele já olha isso e já toma as ações necessárias. Então, basicamente, a manutenção autônoma desenvolve os operadores em 3 atitudes, né? Primeiro, ele vai saber identificar essas anomalias, ele vai ser treinado para isso. Em segundo lugar, ele vai ser treinado para tomar as providências necessárias para que essas anomalias sejam eliminadas e não mais aconteçam. E, finalmente, a terceira prática que ele é treinado dentro desse pilar é fazer o monitoramento dos equipamentos. E para fazer esse monitoramento, ele tem que saber como funciona o equipamento, detalhe dos equipamentos, não é? E isso ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, não é? Então, basicamente, são essas as práticas que a gente trabalha nesse pilar de manutenção autônoma, ok? O Braguita, muito legal, muito bacana. Você que tem muita experiência aí, você inclusive fez implementações dessa metodologia na Unilever, na grande Unilever, que é uma escola para a gente, e continua trabalhando com isso ainda, né? Nesse caso, você citou apenas um dos pilares, né? O Braga, tem mais pilares ainda para você mencionar, né? Perfeitamente. Nós temos mais 7 pilares de sustentação dessa metodologia, né? Ah, tá. Ok, bacana. Então, vamos ver se a gente consegue botar todos esses pilares no ar, então, em 30 minutos aí. Vamos ver, vamos lá. Vamos continuar, Braguita, não vou te interromper. Ok. Então, o segundo pilar que a gente quer abordar aí agora é o pilar de manutenção planejada, não é? Então, quando a gente fala em manutenção planejada, é exatamente fazer um plano de manutenção que consiga detectar todas as possíveis falhas de um equipamento e fazer com que esse plano seja executado ao longo do tempo, e esse plano deve eliminar todos os problemas que podem surgir em um equipamento. Então, manutenção planejada não é simplesmente consertar o que quebrou. Isso daí é o básico do básico, né? E
cada vez precisa acontecer em menos ocasiões, né? Ou seja, a manutenção planejada tem que trabalhar cada vez mais de uma forma preventiva, não deixar acontecer quebra, não é? Por exemplo, nós citamos no pilar de manutenção autônoma a identificação de anomalia, que é uma prática que o pessoal de operação vai ter, não é? Vai realizar. Então, essas anomalias aí devem ser cada vez mais incorporadas nesse plano de manutenção que o pessoal da manutenção vai desenvolver. Dessa forma, as anomalias devem ir acontecendo em cada vez em menor número, né? Por quê? Porque o plano de manutenção vai ter que ser cada vez mais evoluído, melhorado com o tempo, né? E também o pessoal de manutenção planejada tem todos os indicadores próprios da manutenção, né? Como, por exemplo, o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? O MTTR, que é o tempo médio para reparos, enfim, tem uma série de indicadores que vão dando para o pessoal de manutenção ideia de como que a manutenção está evoluindo. Está melhorando, não está melhorando, o que precisa fazer para melhorar, né? Então, esse é o pilar de manutenção planejada, e sempre pensando que o pessoal de manutenção não vai perder espaço, muito pelo contrário, ele vai ter que ganhar um pouco mais de tempo, né? Deixando de executar aquelas atividades do que a gente chama de apagar o incêndio, né? Para fazer uma atividade cada vez mais nobre de manutenção, que é desenvolver materiais melhores, que é desenvolver melhorias para os equipamentos, não é? Então, existe um espaço para o pessoal de manutenção crescer muito à medida que se implementa essa metodologia TPM. Ok? Bom, a seguir eu queria citar um outro pilar, que é o pilar que a gente chama de melhoria focada ou melhoria específica, não é? É o pilar que trabalha com as melhorias para evitar perda, não é? Perdas provenientes de quebras, de problemas rotineiros ou crônicos que acontecem sempre, não é? Então, à medida que uma quebra, um problema do equipamento se repete, ele precisa de uma melhoria, ele precisa fazer com que aquele trabalho seja feito de uma forma diferente, né? Então, para que quebras não ocorram mais, para que perdas em equipamentos não ocorram mais, são necessárias melhorias. E existe esse pilar exatamente para pensar especificamente nisso, né? Pensar em melhoria, como fazer para que os equipamentos fiquem livres de problemas, muitas vezes, originários pelo próprio projeto do equipamento, né? Então, às vezes, o projeto do equipamento tem alguma certa deficiência e tem que ser suprida essa deficiência, né? E o pessoal que trabalha exatamente como pilar de melhoria específica faz esse tipo de coisa. Bom, a seguir, existe um pilar muito importante também, aliás, todos eles são importantes, que é o pilar de educação e treinamento, que é o pilar que vai aumentar, incrementar, elevar o nível de habilidade dos operadores, né? E eu sempre gosto de citar nesse pilar uma atividade que é feita e que dá muito resultado, que é muito boa, muito legal, que é a matriz de habilidades, né? É simplesmente você pegar todas as atividades que existem numa determinada função, né, dos operadores, pode ser dos mecânicos e tudo mais, pode ser de quem trabalha com melhoria específica, né? E colocar essas atividades numa planilha e enxergar a necessidade de treinamento para cada uma dessas atividades. Para quê? Para que as pessoas consigam executar a sua função da melhor maneira possível, né? Então, com essa matriz de habilidade, é possível enxergar todas as necessidades de treinamento, né? O que deve ser treinado, quem vai treinar, quando vai treinar, né? E por aí também você consegue definir, você consegue treinar pessoas que podem ser treinadores de outras pessoas. Então, nessa matriz, você já prevê treinamentos específicos para aquelas pessoas que forem treinar outras pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa ferramenta e dá muito resultado nesse pilar. Ô Bom, Braguita, pois não. bacana, você mencionou aí a parte dos multiplicadores, né?
E você basicamente falou metade aí dos pilares, são os 4 pilares, né, que você está atacando, e você tem mais 4 pilares. Vamos fazer o seguinte, ô Braguita, por incrível que pareça, o primeiro tempo aqui da nossa jornada, da nossa prosa, ele já se encerrou, ele passa rápido, o assunto é gostoso, né, é um assunto que envolve, ele é envolvente, né, porque diz muito respeito a forma como você conduz processos, metodologias dentro da organização. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha e um café e a gente volta daqui a pouquinho, pode ser? Ok, voltamos já então. Oi, Braguita, que bacana, que legal que está essa nossa prosa aqui. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo está gostando desse assunto, principalmente o pessoal de manutenção. Nós precisamos divulgar isso aqui para o pessoal de manutenção, das empresas aí, para eles terem acesso e ter uma visão, mesmo que seja uma visão genérica, né, mas não tão especializada, não tão detalhada, vamos dizer assim, mas pelo menos você está trazendo aí alguns conceitos bastante interessantes. Braga, não quero roubar mais o seu tempo aqui para você falar dos outros pilares. Vamos em frente? Vamos lá. Só reforçando o ponto, Paulo, que para que manutenção planejada, manutenção autônoma funcionem bem, existe a necessidade de se trabalhar de uma forma bastante integrada. Um pilar aí vai ajudar muito o outro. Não é? Essa é a experiência que a gente teve e que deu muito certo nas empresas. Não é? Bom, o próximo pilar que eu queria comentar é sobre o gerenciamento antecipado, né, ou gerenciamento inicial, né, dos equipamentos. O que é isso? Normalmente, quando uma empresa decide instalar um equipamento novo, uma linha de produção nova, quando uma empresa decide fazer uma transferência de uma linha de produção ou de uma fábrica para outra unidade, né, há necessidade de se tomar certos cuidados, porque senão o que vai acontecer? Né? A eficiência desse equipamento vai ser baixa, a qualidade do produto fabricado nesse equipamento não vai ser aquela desejada, o volume de perda de material de embalagem, matéria-prima, pode ser muito ruim, pode ser muito alto. Né? Então, existe uma necessidade muito grande de se trabalhar para que tudo isso não aconteça. Né? A eficiência, lembrei agora, a eficiência do equipamento, né, é muito baixa, principalmente no início de produção. E às vezes a empresa que estava contando com aquele volume de produção decorrente dessa linha nova, dessa fábrica nova, não vai ter aquele produto para poder vender. Né? E isso pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa. Né? Então, esse pilar de gerenciamento inicial ou gerenciamento antecipado vai trabalhar exatamente com isso. Né? O que é necessário fazer para que um equipamento que foi adquirido, que foi comprado, venha e trabalhe com a sua eficiência máxima. Não é? O que é necessário fazer antes de comprar o equipamento? Não é? Então, tudo isso já precisa ser estudado já no projeto do equipamento. Não é? Muitas vezes uma empresa compra um equipamento parecido com um que já existe na empresa. Esse equipamento novo vem, é instalado e a eficiência é baixíssima. Não é? Até atingir a eficiência, muitas vezes, dos outros equipamentos, demora um certo tempo. Não é? E aí a empresa perde uma grande oportunidade, que é a vivência que tem com os equipamentos similares àquele que foi recém-adquirido. Não é? Então, muitas vezes o equipamento que já está na empresa já passou por diversas melhorias, já tem um conhecimento muito grande desse equipamento, o pessoal, né, da empresa já tem esse conhecimento, e não se precaver e não se encomenda um equipamento já com aquelas melhorias. Né? E aí acaba sofrendo depois, acaba perdendo depois. Né? Então, esse pilar se preocupa exatamente com isso. Como fazer com que um determinado equipamento tenha um startup vertical, quer dizer, já tenha uma eficiência alta no menor espaço de tempo possível. Né? Outro pilar muito importante também é o pilar de qualidade. Né? Qual que é o objetivo principal do pilar de qualidade? Né? O objetivo principal é ter zero perda, não é? Zero defeito. E aí, eu queria só fazer um parênteses, falar um pouquinho de perda, que eu não citei no começo. Né? Perda, na verdade, é o objetivo principal do processo TPM. A eliminação da perda faz com que todo o processo seja desenvolvido
em função disso, não é? Que tipo de perda existe num processo, numa linha de produção, né? Existem diversos tipos de perda, né? Por exemplo, começa já no volume de produção. Muitas vezes a empresa compra um determinado equipamento para produzir, vamos supor, 100 unidades por minuto, né? Acaba produzindo 40, 50, 60, né? Ou seja, é a metade da eficiência, é a metade da eficiência que poderia obter, né? Então, perdas existem em todo o processo produtivo, todo o processo produtivo, até mesmo em escritórios, né? E o objetivo do TPM é exatamente esse, eliminar perdas. E quando a gente fala aqui no pilar da qualidade, que a gente está abordando agora, não é? Significa, por exemplo, eliminar perdas decorrentes da qualidade de embalagem, de frascos, de material, de embalagem de forma geral, não é? De matéria-prima, de qualquer tipo de matéria-prima. Quantas perdas existem por deficiências de material de embalagem, né? Ou matéria-prima. Então, esse pilar trabalha exatamente nisso. O que é necessário fazer para que a gente tenha zero defeitos, não é? É trabalhar no material de embalagem, é trabalhar junto com o pessoal de produção, identificando o motivo, né, que gera perda por qualidade, né? Esse é o trabalho principal. Existem diversas ferramentas que esse pilar usa para eliminar perda por qualidade, né? Ou seja, para eliminar defeitos. Um outro pilar que a gente trabalha bastante nessa metodologia é o pilar de segurança, higiene e meio ambiente, não é? Por quê? A gente fala sempre que segurança é em primeiro lugar. Não existe nada mais importante do que manter a segurança das pessoas. Nada, não é? Então, esse pessoal vai objetivar o quê? Vai objetivar, primeiramente, zero acidentes, né? Vai desenvolver uma área de trabalho saudável, né? Sem que provoque nenhum tipo de risco para a doença ocupacional, né? Vai trabalhar para que não ocorra nenhum acidente que tenha um impacto ambiental, né? E também existem diversas ferramentas para isso tudo, tá? Muitas vezes a empresa já tem tem técnicas, tem normas de segurança que estão sendo aplicadas, né? E esse pessoal, então, vai ajudar, vai trabalhar junto para que se consigam os objetivos pretendidos nesse pilar que eu acabei de citar agora. E, finalmente, o último pilar, o oitavo pilar, que também é muito importante, é o pilar chamado de Sistema de Apoio, ou TPM em escritório, né? Que não é simplesmente como era no início da implementação da metodologia, né? Que eu vi em muitas empresas, que as pessoas simplesmente pensam em economizar cafezinho, né? Economizar copinho de café. Isso até, muitas vezes, até gera um benefício razoável. Mas o objetivo principal desse pilar é processar informações, dados, de maneira rápida, de maneira precisa, que ajude o processo de produção. Muitas vezes o processo de produção é prejudicado por falta de informações, não é? Processos administrativos que auxiliem na rapidez dos processos, né? Também é muito importante e trabalhado pelo pessoal desse pilar, né? E, finalmente, reduzir as perdas administrativas. Como eu disse, todas as empresas, todas as áreas podem ter perdas. E isso acaba impactando no resultado geral da empresa, né? Então, esse foi um apanhado rapidinho aí nos Não, pilares. ó, muito bacana, muito legal esses pontos que você trouxe com relação aos pilares. Você sabe que aqui na Prosa nós estamos trazendo alguns itens bastante interessantes voltados para as organizações, não só pelo aspecto mais técnico, né, ou mesmo metodológico, né? Estamos trazendo gente para falar de liderança, falar de indústria 4.0, né? Inclusive, tem uma amiga nossa em comum, a Cristina Scarpato, né? Maria Cristina Scarpato, ela fala de qualidade. Tem as pessoas que têm vontade de compartilhar o conhecimento e é do bem, né? São pessoas do bem que estão aqui com esse objetivo. O Braga, eu tenho uma questão aqui, com tudo isso que você falou, dos 8 pilares, muito bacana e tudo mais,
Mas quais são os problemas maiores? Deixa eu refrasear. Quais são os desafios maiores que a gente encontra, o Braga, na implementação do TPM? Ó, eu diria para você que o desafio maior é as pessoas se convencerem que isso dá resultado, que essa metodologia dá resultado, né? E é interessante quando a gente implementa numa empresa, a maior dificuldade não está nos operadores, nos técnicos, sabe, que estão em contato direto com a operação, com os equipamentos e dão o resultado final para a empresa, né? É interessante dizer que a maior dificuldade está exatamente na média gerência, na média liderança, né? Porque muitas vezes acreditam que vão perder um pouco de espaço, né? Eles acham que dar mais autonomia para as pessoas da operação faz com que eles percam um pouco de espaço, que não precise tanto deles, né? Então eles se sentem um pouquinho, vamos dizer assim, como quem vai perder alguma coisa, não é? Essa é a maior dificuldade, tentar mostrar para eles que o papel deles é muito importante, como treinadores, como apoiadores, como incentivadores das pessoas que estão na linha de frente, não é? Tá. Então, eu diria para você que essa é a maior dificuldade, são as pessoas. Não é entender a técnica, as ferramentas, porque tudo isso, existe literatura, existem pessoas que têm esse conhecimento, que ajudam, que se dispõem a ajudar, existem consultorias para isso, não é? Mas exatamente a maior dificuldade é lidar com as pessoas, né? Eu acho que essa é a dificuldade. E também, Paulo, uma outra coisa é quando a alta direção não está comprometida, não está envolvida com o processo. Porque daí eles não apoiam, eles não incentivam, eles não ajudam, né? Eles não dão a prioridade que precisa para obter os resultados que certamente essa metodologia traz. Tá. Eu acredito muito nesse tipo de metodologia, até porque eu tenho trabalhado um pouco com 5S, o Kaizen, toda aquela parte de melhoria contínua, depois que a empresa faz a implementação, ou seja, uma vez consolidado o processo, convencidos os líderes, né, que é realmente uma batalha dura, isso que você vem falando, é manter a melhoria contínua depois, né? Ou seja, ok, você passa por algumas fases do projeto, mas isso exige uma continuidade, né? E uma outra coisa que eu gosto muito dentro desse processo, e eu lembro lá quando você fez a implementação da Unilever, é a autonomia que você dá para os para as pessoas de operação, né? Ou seja, os operadores de máquinas que aprendem a operar a máquina e, ao mesmo tempo, ele passa a entender da máquina, onde é que pode dar problema, qual o tipo de manutenção. Você citou muito bem lá atrás a parte do ruído, né? A parte do tato, o cheiro, né? E a gente, às vezes, tem esse tipo de sensibilidade no carro, né, o Braga? Você está dirigindo o carro, fala que nem furou um pneu, opa, alguma coisa está errada. Então, eu estou sentindo um cheiro meio diferente por aqui, né? Então, é bacana essa sensação, e isso é válido, né? Nós estamos replicando alguma coisa que na vida pessoal, eventualmente, a gente pode também perceber para dentro da empresa, tá certo? Sim. Existe um lema do TPM que fala que da minha máquina cuido eu, né? Da manutenção autônoma, né? Esse é um lema da manutenção autônoma. Quer dizer, a pessoa que está do lado da máquina, ela conhece muito a máquina em termos de funcionamento, de ruído, de situação, né? Então ele tem condições realmente de discutir com uma pessoa, até mesmo da manutenção, e falar para a pessoa da manutenção que a máquina não está normal. É o que acontece muitas vezes com o carro da gente, não é? Então, às vezes, a gente leva o carro no mecânico porque ele está com ruído diferente. Você leva lá, o mecânico olha e fala, não, o carro não tem nada. Tem, o ruído está diferente, né? Então, esse é um exemplo claro de que a pessoa que está do lado do equipamento, da máquina, do carro, conhece muito, né, o seu equipamento. Olha só que bacana, o Braguita, fantástico o nosso papo aqui. E é um tema que eu gosto muito, e você tem uma baita de uma experiência, né? Lá na Unilever. Quanto tempo você ficou na Unilever, Braga? Eu fiquei 26 anos. Uau. Eu tive a sorte de trabalhar também, né, numa divisão da Unilever, que é ali da Gibbs e Vinhedo, que lá o TPM, quando eu fui para lá, já estava bastante desenvolvido, né? Lá eu aprendi muito também com as pessoas que estavam lá, profissionais fantásticos, não é? Lá eu pude contribuir um pouquinho, pelo menos, né, com o pilar de melhoria específica, né? Mas lá eu aprendi bastante, né? Lá realmente
o TPM na Unilever se desenvolveu muito bem lá também, né? Tá. E hoje você continua trabalhando com alguma coisa similar, né, o Braga, com a consultoria, lá com o Marcos Pavani, o Gerson Sim, sim, Vidal, né? sim, sim. Nós trabalhamos com uma metodologia desenvolvida na África do Sul, chamada MDW, né? Times de trabalho com missão dirigida, né? E essa metodologia foi desenvolvida exatamente pensando no desenvolvimento das pessoas também, né? Além de técnicas que existentes aí em grandes empresas do mundo inteiro, né? Existe lá um pilar que a gente chama, né? Que é um pilar de desenvolvimento das pessoas também, sabe? E isso traz um resultado bastante bom, né? Porque a gente percebe que as pessoas se transformam quando começam a trabalhar, quando se esforçam para se envolver nessa metodologia, as pessoas se transformam muito, né? Muitas vezes as pessoas não nem falar, quase não fala nada, né? E de repente as pessoas se transformam num líder em líderes dentro da organização, né? E essa eu acho que é a maior satisfação da gente, né? Existe uma satisfação muito grande quando a gente percebe que a empresa conseguiu resultados muito bons, né? Conseguiu uma eficiência alta, aumentou a eficiência, reduziu perdas, né? Conseguiu um benefício muito grande. Agora, existe uma satisfação muito grande também, tanto existia no TPM, existe no TPM, como existe nessa nova metodologia que a gente está trabalhando, quando as pessoas se desenvolvem, quando as pessoas crescem, quando as pessoas progridem, né? Tanto na empresa como pessoalmente, né? Então essa é uma grande satisfação que a gente tem. Maravilha, Braguita, perfeito. E nós precisamos trazer aqui, então, o Gerson ou o Marcos Pavani para falar sobre essa Sim, metodologia para a gente, tá bom? Me ajuda a sem dúvida. convencê-los aí, tá? Tá bom, pode deixar. Braguita, meu amigo, nós estamos aqui encerrando a prosa com Bertaglia, foi muito boa, né? A mesma distância, na mesma cidade, mas a distância. Eu agradeço de coração a sua contribuição, o compartilhamento aí do seu conhecimento, né? Mando para você um abraço virtual, né? Aqui do outro lado de Itatiba, né? Braga, gratidão enorme para você. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade e grande abraço. Tá tudo de bom, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, Braguita. Tchau, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.